No fim, os detetives conseguiram respostas satisfatórias para todas as perguntas, menos uma. Why did you kill him? That's the million-dollar question, right? A lot of people are asking, because why they were in the hell did he do it? Because they were prostitutes, and I killed him because I wanted to kill him. Ele nunca nos deu uma resposta clara sobre por que, num determinado momento, ele decidiu começar a matar. A onda de crimes de Gary Ridgway parecia ter perdido força com o passar do tempo. No entanto, os detetives acreditavam que ele continuou matando mulheres até ser preso e estavam convencidos de que a lista de vítimas era bem maior do que a confessada por ele. Achamos que o número de mulheres que ele matou está entre 70 e 80. Em 5 de novembro de 2003, Gary Ridgway se declarou culpado por 48 assassinatos. With premeditated intent to cause her death, I strangled Wendy Lee Caulfield to death. After killing her, I placed her body in the Green River. Is that a true statement? Yes. Is that your statement? Yes. Opal Mills. Guilty. Martina Otherly. Guilty. Deborah Estes. Guilty. Enquanto Ridgway ouvia sua lista de vítimas, seus olhos não traziam nenhum remorso. Guilty. Colleen R. Brockman. Guilty. Ele se levantou e disse aquelas palavras que esperamos tanto tempo para ouvir. Guilty. I'll never have my sister back in my life. I hope you're right in hell. Ele só mostrou emoção uma vez, quando as famílias das vítimas fizeram declarações durante o julgamento. Mr. Ridgway, you've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. And he doesn't say to forgive just certain people, he says to forgive all. So you are forgiven, sir. Você percebeu que a única coisa que comoveu ele foi o amor, não foi a violência. Você viu que nada o comoveu até aquele momento. Uma pessoa que agiu diferente com ele, perdoando ele, ele sentiu uma coisa, uma emoção que talvez tenha mudado o modo de pensar dele. Veja agora alguns exemplos de criminosos que, presos numa prisão digna, não essas prisões brasileiras, conseguiram se recuperar e mudar o seu modo de pensar. É possível sim recuperar a mente de um criminoso, mas não com violência, porque violência você faz a fera ficar mais fera ainda, acuada, ela agride. Então não é esse o caminho. Dê uma olhada. Para conseguir mais pistas da experiência de gangue, o Dr. Stone vai a Los Angeles conhecer um gangster profissional. Joseph Salcito é membro de gangue desde os 10 anos. Ele passou uma grande parte da juventude em casas de detenção e foi preso aos 18 anos. Suas condenações incluem assalto à mão armada, violência e homicídio. Eu fui preso por 12 assaltos à mão armada. Aos 18 anos eu tinha saído do reformatório há 6 meses. Fui pra lá por assalto à mão armada e agressão. Assaltar, eu não sei se alguém sabe, mas acontece que vicia. É o poder de ter uma arma e estar acima de todos. Sei. Pegar o que quiser. Fiquei 6 meses na detenção e tive de responder por homicídio. Como Ismael Cisneros, Joseph Salcito cresce vulnerável à influência das gangues. Minha mãe deixou meu pai quando eu tinha uns 5 anos. Ele era alcoólatra e passava a maior parte do tempo indo de trem para tudo que é lugar. Deixando tudo com a sua mãe? Eu cresci nas ruas. A gente andava em bicicleta roubada e assaltava casas e garagens. Aos 10 anos, Salcito se torna membro da Hawaiian Gardens, uma gangue assassina dos arredores de Los Angeles. A gente brincava com todo mundo numa grande área. Nossa gangue não era amiga de ninguém.
A gente acabava sempre na prisão. Minha mãe tinha que soltar gente toda semana. Às vezes 2, 3 vezes por semana. Porque a gente sempre estava fazendo alguma coisa. Quase sempre roubando. Se os policiais pegassem alguns de vocês, qual era a força da regra de nunca delatar ninguém? O código de silêncio era rígido? Era desde criança, É. A gente não dizia nada. Se alguém violasse o código, era muito ruim? Se a pessoa não fosse embora, ela se dava mal. Recebia o troco e hoje em dia isso ainda é verdade. No meu bairro você ainda morre por causa disso. A gente sempre cuida um dos outros. Se você precisasse de dinheiro, alguém te dava. Vamos, vou te levar para um jantar, ou toma dinheiro aqui, ou vamos usar alguma coisa. Bom, se ele tivesse um quarto, você podia ficar, dormir na garagem. É claro, pode ficar aí. Essa lealdade rapidamente se estende à represália mortal. Enquanto Salsito e 2 companheiros de gangue estão presos, ficam sabendo que um dos seus havia sido assassinado. Determinados a se vingar, planejam o assassinato do membro de uma gangue rival. A gente entrou na cozinha e sentou atrás dele. Um dos meus amigos sentou aqui, éramos 3, e meu amigo atrás dele estava com um cabide. A gente estrangulou ele, meu outro amigo começou a esfaquear. Fui até a porta e impedi que qualquer outro entrasse. A gente queria dar uma lição. Sei. Você mata um dos nossos, nós matamos um dos seus. Olho por olho. Isso. A gente matou ele. Depois um dos meus amigos se sentou para assistir um jogo e eu e o outro fomos jogar ping-pong. Eles acharam que a gente era animal, sabe? E eu tenho que concordar com eles. Pela falta de sentimento. Porque eles não... Você sabe, esses desgraçados não têm sentimentos. Uhum. Eles tiram a vida e não se importam. Sabe, naquela época eu também não me importava. Hoje, após mais de 20 anos numa gangue e muitos anos na prisão, Joseph Salsito é um homem livre. Ele diz que está deixando a vida de gangster para trás e tentará viver sob o mesmo código de valores que rege o resto da sociedade. Levei muito tempo para aprender essa lição. Não vai acontecer de novo. Não é impossível para o criminoso abandonar esse comportamento. Mas membros de gangues como Joseph Salsito enfrentam um desafio único. Eles viveram num ambiente onde a violência e mesmo o assassinato era aceitável. Para mudar seu comportamento, eles precisam se reinventar, rejeitando a única vida que conheceram. Só o tempo dirá se o Sr. Salsito conseguirá escapar do mundo das gangues. O Espírito de verdade, venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade, dissipar as trevas. Escute-me, sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender a mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Preste atenção, vendo o céu, tendo esperança, caem no abismo do erro, porque ninguém os socorreu. Né? Jesus Cristo fala isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Os evangélicos dizem que ele ia voltar, ele já voltou no Evangelho. Redenção, a expiação da culpa. Deus se tornou tão real em minha vida que eu sabia que jamais voltaria a ser aquela Carla que existiu. É possível assassinos se reabilitarem e mudarem suas vidas? Ou assassinos são sempre perversos? Eu nunca me arrependi. E olha, sabe, eu acho que eu não tenho que me desculpar. Existe uma escala para avaliar os aspectos mais sombrios do comportamento humano. Dos assassinatos por impulso à violência alimentada pela loucura. Atos calculados de crueldade, tortura e brutalidade. A criminalística agora tem uma ferramenta para medir o índice da maldade. Criminosos violentos, assassinos, aterrorizando a população, destruindo vidas.
Em Louisiana, Billy Wayne Sinclair mata um homem inocente durante uma onda de crimes. Um membro de uma gangue, Daniel Nieto, espalha violência e destruição na Califórnia. No Texas, Carla Faye Tucker mata com uma picareta um casal que dormia. Quando o filho, ainda bebê, de Art McCafferty morre acidentalmente, ele busca vingança matando 4 estranhos. Todos cometeram crimes hediondos. Todos cometeram atos de maldade. E todos esses criminosos e assassinos também alegam que mudaram. Durante décadas, o Dr. Michael Stone investigou o conceito de maldade. Ele examinou os crimes mais hediondos e ficou cara a cara com os assassinos. Através de sua extensa pesquisa, ele criou uma escala com 22 níveis que leva em conta o motivo, o método e a mente do assassino. Quanto mais hediondo o crime, mais alta é a sua posição na escala. Parte da minha vida tem sido dedicada a explorar a natureza do mal, aplicando meu índice para ajudar a criar uma compreensão tangível dos atos horríveis e desumanos que as pessoas são capazes de cometer. Mas agora o Dr. Stone usará sua escala para explorar novas questões. A maldade é um estado constante? A redenção é possível? Um assassino pode mudar? Através da história, muitos assassinos declararam que mudaram depois de cometer atos terríveis. Mas confirmar tal transformação é extremamente difícil. Encontrar provas tangíveis da redenção de uma pessoa é de muitas formas mais difícil que encontrar uma prova de culpa por seus atos perversos. Não podemos olhar somente indícios físicos. Devemos olhar a mudança que ocorre no interior de uma pessoa, principalmente uma mudança em seus valores e na visão de mundo. Para explorar o processo de redenção na mente criminosa, o Dr. Stone volta sua atenção para o caso de Billy Wayne Sinclair. 5 de dezembro de 1965, Louisiana. O caixa de uma loja de bebidas leva 2 tiros durante um assalto. Ele sangra na calçada até a morte. O homem responsável por esse assassinato é Billy Wayne Sinclair. Em menos de uma semana, ele é preso e levado para uma prisão de segurança máxima. Com antecedentes criminais por assalto, o jovem assassino tem poucas esperanças de clemência. Em 3 de março de 1967, Billy Wayne Sinclair é condenado à cadeira elétrica. Sinclair passa mais de 5 anos no corredor da morte, aguardando a data de sua execução. Então, em 1972, a Suprema Corte decide que a pena de morte é uma punição cruel. E embora a decisão dure apenas 2 anos, ela muda o destino de Sinclair. Sua sentença muda de pena de morte para prisão perpétua. Mas a vida de Billy Wayne Sinclair não será atrás das grades para sempre. Apesar das oposições, em 24 de abril de 2006, Billy Wayne Sinclair sai em liberdade condicional. Ele diz ser um homem mudado. Pode um homem sentenciado à morte por seus crimes se redimir? Chico, a lógica para compreendermos a desigualdade no campo da criatura humana, por que é que uns renascem sofrendo em condições muito mais difíceis do que outros? Não podemos admitir a injustiça divina. Deus é justiça suprema. Portanto, nós devemos a nós mesmos as consequências dos nossos desajustes. Se eu pratiquei um crime, se lesei alguém, é natural que, não tendo pago a minha dívida moral durante o espaço curto de uma existência, é justo que eu faça esse resgate em outra existência, porque de outro modo compreenderíamos Deus como um ditador distribuindo medalhas para uns e chagas para outros, o que é inadmissível. Quer dizer, quando nos fazem sofrer, nós exigimos justiça, exigimos que o outro seja que pague por aquilo que fez. Quando é um dos nossos familiares amados que sofre a punição da justiça, né, nós não aceitamos essa informação.